Bem, muito bom dia a todos. Eu gostava de começar por agradecer o convite para estar aqui hoje convosco e pedir desculpa porque não vou poder estar o dia todo para vos ouvir e debater os assuntos que vão discutir. Agradecer também e dizer que é com muito gosto que estou aqui no Isqueté, onde tenho vários colegas que respeito muito e, portanto, é um prazer estar aqui nesta sala. Aquilo que eu vos vou dizer provavelmente não tem nada de novo. Todos nós sabemos para que é que serve o conhecimento, todos nós sabemos que o conhecimento é importante, todos nós sabemos que ao longo da vida de cada um de nós as questões que nos interessam vão evoluindo, vão mudando, mas o impacto do conhecimento é sempre fundamental para construirmos aquilo que nós somos e para construirmos um mundo melhor. Eu gostava de começar por dizer que o conhecimento em todos os domínios, desde a física teórica, da matemática, da filosofia, até à jardinagem, até à cozinha, é um processo. Um processo que começa sempre por perguntas. E, portanto, se calhar a coisa mais importante em relação à aprendizagem, se é que é possível aprender ou ensinar, é a curiosidade. E as perguntas têm origem em muitas coisas diferentes. Não é? Porque é que o céu é azul? Porque é que a lua muda de forma durante o ano? Porque é que eu gosto do Cézanne e não gosto do Renoir? Porque é que eu aprecio determinado tipo de música e não outra? Porque é que eu sou atraído por pessoas que são ligeiramente gagas? O meu pai era atraído por pessoas que eram ligeiramente estrábicas, não sei porquê, mas achávamos um charme especial nisso e eu continuo a achar. Porquê é que gostamos de certas coisas e não de outras e queremos perceber? Segue-se aquilo que se chama as respostas. As respostas têm nomes diferentes em áreas do conhecimento diferentes. Nas ciências naturais, se quiserem, chamam-se a essas respostas hipóteses. A teoria do Newton, a teoria do Darwin, a teoria do Einstein, a teoria do Mendel, são hipóteses que são avançadas para tentar responder a algumas dessas perguntas. Nas ciências sociais chamam-se narrativas, mas são essencialmente a mesma coisa. São formas de nós explicarmos a história, explicarmos a evolução social, porque é que acabamos com as monarquias absolutas, porque é que acabamos com a escravatura, porque é que demos o direito de voto às mulheres muito tarde, digamos. Não sei se sabem que em França, o país da liberté, égalité e fraternité, o direito de voto às mulheres só foi dado depois de eu nascer. Não tem nada a ver comigo, obviamente, mas foi depois de 1945. E, portanto, porquê? Porque estes atrasos todos nos processos e há respostas que aí têm. E nas ciências humanas nós contamos histórias. Temos mitos, os mitos do Prometeu, o mito do Adão e Eva, várias formas de explicar aquilo que é o mundo em que nós vivemos e tentar fazê-lo mais compreensível para a nossa vida neste mundo. E, finalmente, essas hipóteses narrativas, esses mitos e essas histórias são baseadas na inspiração, na intuição, na liberdade de pensarmos, na coragem de pensarmos em coisas diferentes, na experiência que vamos acumulando e por aí fora. E depois segue-se a parte da consolidação e validação, que leva sempre a novos dados. E aqui vamos àquela discussão muito antiga do Popper e do Kuhn, que é que as hipóteses, para serem validadas e serem consolidadas, têm que ter alguma coerência interna e externa, têm que resistir a alternativas de explicação, têm que ter a capacidade previtiva o mais possível e talvez até uma certa elegância. Este processo que aqui está é válido para todas as áreas do conhecimento, desde o picheleiro até ao filósofo. É exatamente isto que se passa. E a função da educação
É, por um lado, tentar criar profissionais de grande qualidade, tentar, por outro lado, avançar as fronteiras do conhecimento e tentar construir, finalmente, um mundo melhor. Isto é, confiando que esta viagem, este processo, ganha progressivamente em robustez. E é nisto que consiste o avanço no conhecimento. Como eu disse, e não me canso de repetir, isto é em todos os domínios do conhecimento. E isto levou 14 séculos a chegar a este ponto. Eu gostava de vos lembrar que Santo Agostinho dizia que a curiosidade é a pior das tentações. Ele, aliás, fazia a comparação com a gula e achava que era muito pior que a gula. Aliás, tem um capítulo inteiro sobre este tema. E foi necessário chegar a Thomas Jefferson e a Goethe, que escreveram mais ou menos as mesmas coisas. To be bold in the pursuit of knowledge. Ser ousado na procura do conhecimento. É o objetivo de todos nós. E a única coisa que é mais cara do que a educação é a ignorância. Eu adoro fazer referência a esta frase que aqui está, porque isto é um debate contínuo nas sociedades atuais e temos todos que ser lembrados deste processo e desta importância. Eu agora vou falar um bocadinho do meu mundo, do mundo em que eu cresci. Eu nasci em 45, como já vos disse, e nos primeiros 40 anos da minha vida, de 45 a 85, foi isto que aconteceu ao mundo em que nós vivemos. A população duplicou em 40 anos, a produção de comida triplicou, portanto não havia razão nenhuma para haver fome. Chamou-se a este processo a tal Revolução Verde, que vocês se lembram, através da agricultura, por aí fora. Houve fome porque ela era mal distribuída. O consumo de água acompanhou a produção de comida e, portanto, triplicou. O consumo de energia, porque era barata, quadriplicou. A produção de lixo também triplicou, quadriplicou. E os gastos em publicidade aumentaram 6 vezes. E este processo, que aconteceu em 40 anos, já tinha acontecido em vários períodos de 40 anos anteriores. E, portanto, eu nasci no pós-guerra, eu nasci no dia em que caiu a bomba atómica em Nagasaki, não tenho orgulho nenhum nisso, mas foi o dia em que eu nasci, e, portanto, eu nasci num mundo claramente em crescimento. Eu nunca me passou pela cabeça, quando eu estava na escola, no liceu e na universidade, que eu tinha que me preocupar em ter um emprego. E não era porque meus pais fossem ricos, não tem nada a ver com isso. É porque eu achava que o mundo estava a abrir-se, estava a crescer, e eu encontraria certamente qualquer coisa para fazer no futuro. Não sabia muito bem o quê. Eu comecei por estudar Engenharia Civil, depois mudei para Física Teórica e Matemática, depois mudei para Ecologia e Ambiente e, finalmente, interessei por questões do stress e Fisiologia e agora estou interessado em Sociologia. Uma evolução, mudei de continente 3 vezes, 25 anos em África, 20 e tal anos na Califórnia, há 20 e tal anos em Portugal e, portanto, eu sou um exemplo daquilo que é mobilidade geográfica e mobilidade até dos interesses. E em 150 anos a esperança de vida duplicou. Hoje as mulheres têm um tempo médio de vida que deve chegar próximo dos 80 anos, os homens 78, 77, eles dizem que é porque trabalham mais, mas o facto é que, comparado com os nossos bisavós, o tempo de vida é muito superior àquilo que era anteriormente. O que é que aconteceu nos últimos 30 anos da minha e da vossa vida? E a imagem do mundo em que vivemos alterou-se significativamente. O que aqui está descrito, e eu vou dar alguns exemplos, foi aquilo que desde os anos 80 se começou a ver que estava a acontecer ao planeta Terra. Por um lado, doenças novas e velhas estão a reaparecer. As novas conhecem-nas, o HIV, o ébola, há vários que estão a aparecer de novo. As velhas são, por exemplo, a tuberculose, que hoje em dia é multiresistente e, portanto, há uma percentagem significativa da população humana para a qual nenhum cocktail de antibióticos funciona. Isto é dos grandes desafios atuais, é encontrar substitutos ou antibióticos que funcionem melhor. Portanto, isto está a crescer. Há também muito mais gente no planeta
e, portanto, os custos associados com estas doenças, incluindo as doenças raras e por aí fora, vão certamente aumentar e os desafios são enormes para as economias do mundo em que nós vivemos. Os desafios da nutrição também conhecemos, eu vou-vos dar alguns exemplos. Há muitos países em que a população come demais, há outros em que come de menos, e os problemas associados àquilo que é o desenvolvimento neuronal das pessoas vai sendo afetado. A falta de água já não é nova, mas eu estou convencido que durante este século vai provavelmente ser a fonte principal de conflitos por esse mundo fora. Já estamos a ver isso até na Península Ibérica e não é novo, vai continuar. As temperaturas do planeta estão a aumentar. Eu bem sei que o Trump não acredita, mas o Trump é como é e esperemos. Parece que a grande maioria dos Estados americanos não ligam muito àquilo que ele diz e, portanto, felizmente que as preocupações com o clima são preocupações de muitos americanos, mesmo que não sejam do Presidente. Os eventos extremos do clima também estão a aumentar. As grandes inundações e as grandes secas estão a afligir o planeta há mais de 30 anos. A esperança de vida em muitos sítios do planeta começaram a diminuir. Tinham chegado a valores de perto de 50, 60 anos e estão agora novamente perto dos 30, 35 anos por causa de epidemias como o HIV, como a malária e muitos outros que ainda não foram conquistados. E a população continua a aumentar. Nós temos que a população aumenta à volta de 60 a 70 milhões todos os anos no planeta. Estamos com uma população da volta de 7 mil milhões de pessoas. Estima-se que no ano 2050 estaremos próximos dos 9 ou até dos 10 mil milhões. A história da população, aumento da população, é muito interessante porque há estudos há mais de 30 anos que mostram que o controle da natalidade faz-se através da educação dos homens, das mulheres, desculpem. A educação dos homens não tem qualquer efeito sobre o controle da natalidade e há muitos dados que vêm das Nações Unidas a mostrar isso. E, por outro lado, o que está deste lado não é nada de novo para ninguém que esteja nesta sala, espero eu. As instabilidades dos mercados continuam, a insegurança laboral continua, a iliteracia funcional é cada vez mais prevalente. Há muita gente que sabe ler e que sabe escrever e que sabe contar, mas que não percebe aquilo que lê, e, portanto, isto é grave. As desigualdades em todo o mundo e em todas as áreas estão a aumentar. Não são dados de gente de esquerda, são dados de gente da direita, do Economist, por exemplo, e os fundamentalismos estão também a aumentar um pouco por todo o lado. Portanto, esta situação é muito diferente daquela em que eu nasci e naquela em que eu cresci e é precisamente aquela em que os jovens estão hoje em dia a crescer. Alguns exemplos. Isto são dados de 2000, das Nações Unidas, são dados do ano 2000. Isto não se alterou demasiado, está muito parecido e em certos sítios até piorou. Vejam a percentagem da população de crianças, a percentagem de crianças nestes países que têm peso a menos. Vão desde 1/3 até mais de metade das crianças. E vejam a percentagem dos adultos com peso a mais também nos países que aqui estão, nas populações que existem. Estes dados não se alteraram significativamente nestes últimos 17 anos e estão mais ou menos iguais. Vejam depois o acesso, por exemplo, ao saneamento e à água potável. Eu não sei se muitos de vocês provavelmente sabem que o saneamento em Lisboa, há mais de um século atrás, era pela janela. E diziam, lá vai água, não era bem água, era uma mistura de várias coisas, mas era pela janela. Hoje, a maior parte dos países ocidentais, os países chamados desenvolvidos, já têm saneamento e têm acesso à água potável. Mas há regiões inteiras do nosso planeta enormes regiões em que o acesso à água potável e a falta de saneamento são ainda dramas enormes. E não é o contacto. Curiosamente, em alguns destes países, quase toda a gente já tem telemóveis, mas não tem nem acesso a saneamento
nem acesso à água potável. Há uma certa ironia nesta conclusão que aqui está. E o impacto desse conhecimento, eu agora gostaria de vos dizer e de vos provocar, dizendo que nesta sala, todos nós, não há um único nesta sala que, quando é confrontado com o mundo em que vive, há dias em que se sente mais deste lado, em que estamos no chamado melhor mundo possível, quer dizer, um mundo em que há coisas que não são perfeitas, mas estamos na melhor que é possível, e há outros dias em que nós achamos que estamos num mundo que deixa muito a desejar. E nós somos todos um bocadinho esquizofrénicos, porque em relação a certas áreas da nossa vida, nem é em dias diferentes, mas no mesmo dia, achamos que estamos aqui, e em outros dias da nossa vida achamos que em outros domínios da nossa vida achamos que estão aqui. E nada disto é falso ou verdadeiro. As sensações que nós temos para defender, por exemplo, que estamos numa democracia, não são difíceis. Para dizer que temos autonomia, também não são difíceis. Nós, hoje em dia, não somos obrigados a escolher os nossos parceiros ou as nossas parceiras. Não somos obrigados a ter uma religião. Não somos obrigados a muita coisa. Podemos escolher, temos autonomia para escolher a vida que queremos fazer. Mas isso só até certo ponto. Há outras alturas em que essa autonomia parece muito fictícia. Parece que é tudo possível e que se a gente não consegue, a culpa é nossa, e às vezes ela não é bem assim. Mas é claro que há violação de direitos. É óbvio que há uma menor qualidade de vida em muitos sítios. Eu tenho colegas meus que em Nova Iorque passam 3 horas e meia do dia em engarrafamentos de trânsito. E que vêm para a cidade, para Manhattan, às 5 da manhã, para poderem evitar algum dos problemas do trânsito. E não é só em Nova Iorque, em Lisboa também já está a acontecer coisas semelhantes. E, portanto, esta questão da competição selvagem também parece muito real. Um mundo, aliás, isto afeta a academia de uma forma gravíssima, porque a competição faz com que muitas vezes sejam publicados artigos com dados que não são suficientemente verificados, porque é preciso publicar, e, portanto, isto está a trazer consequências muito graves para aquilo que era a tradição académica de nós termos confiança naquilo que é publicado em revistas de qualidade e com verificação internacional. Portanto, estes aspectos do mundo em que nós vivemos, tanto deste lado daqui como deste que está aqui, não são estranhos para todos nós que estamos aqui. E é isto que nos preocupa quando nós pensamos no futuro que está aí à nossa porta e que vem a seguir. Eu gostava de terminar com algumas frases que eu gostaria de elaborar. Hoje em dia, e acho que vocês vão falar muito sobre isso, sobre a sociedade digital. E eu gostava só de começar por reforçar 2 ideias. Primeiro, dados, data, a sociedade dos dados, data não é informação e informação não é conhecimento. A informação são dados organizados na forma de algoritmos, se quiserem. Mas a informação não é a mesma coisa que o conhecimento. Isto não tem nada de novo, é óbvio, mas já agora foi o Albert Einstein que o disse e eu aprecio porque o sinto em boa companhia. Também disse que, mais à frente vamos ver isso, mas Clifford Stoll, que era um jornalista sociólogo, disse uma coisa ainda mais interessante, é que o conhecimento não é compreensão e compreensão não é sageza. E isto são tudo passos que nós vamos construindo ao longo da nossa vida. Muitas vezes
aquilo que aprendemos são dados, é informação. O rei Dom Afonso Henriques nasceu em tal, tratou mal a mãe, ou a mãe tratou mal a ele. O rei Dom Dinis construiu o Pinhal de Leiria, que agora foi ardido. Aprendemos factos, somos dados. Isso é transformado em informação que a gente usa para construir uma visão do mundo e de nós próprios mais robusta. Mas isso não tem a ver com a compreensão e muito menos com a sageza de que necessitamos para que a nossa vida seja uma vida realizada. Outro dos comentários de Einstein que eu gosto muito é este. Nós não podemos resolver os nossos problemas com a mesma forma de pensar que usámos quando criámos esses problemas. E isto, voltamos à questão da curiosidade e da imaginação. É que muitas vezes a forma de pensar e a forma de tentar resolver problemas não é aquela que já foi testada anteriormente. Se calhar é uma forma diferente. É uma forma que está na interface dos domínios do conhecimento que nós muitas vezes temos muita dificuldade de explorar. Nós estamos cada vez a estudar mais numa área e temos muita dificuldade em dialogar com pessoas de outra área, quando a grande maioria dos problemas interessantes estão nas interfaces das áreas que nós conhecemos. Isto é uma frase da Mary Catherine Bateson que eu gosto muito, porque ela diz que ajustar-nos à descontinuidade é o problema emergente da nossa área, da nossa era, e eu acho que isso é mais do que consensual. Ela até diz mais. Ela diz que as mulheres são capazes de se ajustar melhor às descontinuidades do que os homens e eu aconselho que a leiam porque é muito interessante o que ela nos diz. Há uma outra frase que eu acho lindíssima, porque acho que é de uma elegância extraordinária, que é o propósito, o objetivo da educação é transformar espelhos em janelas. Eu acho isto de uma beleza, de uma simplicidade, ainda por cima quando eu penso que há tantos narcisistas às vezes a olhar para os espelhos, acho que isto é uma mensagem maravilhosa que eu gostava que estivesse na entrada das faculdades, das universidades, das escolas, porque é muito difícil de fazer, não há formas de o fazer, mas vale a pena. E foi escrita por um jornalista, não ganhou prémio Nobel nenhum, mas foi um jornalista que escreveu, e tem outras frases também lindíssimas. E finalmente, a minha Bíblia é o Proust, e eu acho que queria acabar com esta frase, porque é exatamente este o desafio que nós temos, que se calhar sempre tivemos, mas que hoje em dia é capaz de ser ainda mais forte, que é a viagem da descoberta consiste não tanto em achar novas paisagens, mas em ver com novos olhos. É fazer perguntas diferentes, é imaginar respostas diferentes, é pensar em formas de validar essas respostas e fazer as experiências necessárias para poder validar essas respostas. E deixa-nos dar um exemplo só, muito atual, sobre isto que aqui está. E termino, porque também tenho que ir a correr, sobre esta última frase que aqui está, que é o seguinte. Vocês provavelmente leram recentemente que há uma técnica de curar doenças que são geneticamente transmissíveis, mas que só são transmitidas pela mãe. Não sei se sabem, os que sabem biologia certamente sabem, nós herdamos um bocadinho mais de informação genética das nossas mães do que dos nossos pais. E eu costumo dizer por isso que somos um bocadinho mais filhos da mãe do que do pai. Não é? E o bocadinho adicional que a gente herda tem a ver com uns organelos que temos nas células, chamadas mitocôndrias, que só têm 0,05% do genoma total, mas que a gente só herda da mãe. E há certas doenças genéticas que são transmitidas por erros no material genético das mitocôndrias. E aquilo que foi feito e que hoje está a ser usado, já foi aprovado em vários países, incluindo a Inglaterra e o México, é
para casais em que se sabe que a mãe é transportadora de uma doença genética que é transmitida pelas mitocôndrias, ir buscar mitocôndrias a uma outra mulher e substituí-las. E, portanto, a criança nasce com 99,95% do seu genoma que vem do marido e da mulher e 0,05% de uma terceira mulher, de uma segunda mulher que não tem essa doença. Isto faz com que essa criança que nasce não vai ter essa doença genética e nenhuma das descendências dessa criança vai também transmitir essa doença genética. Este mecanismo que foi desenvolvido foi através de um mecanismo muito semelhante à da criação da Dolly. Vocês lembram-se da Dolly? A ovelha clonada. Quando a Dolly foi clonada, todas as grandes revistas no mundo disseram: ovelhas está bem, mas clonagem em humanos, nem pensar. Nunca. Proibido para sempre. Está agora a ser usado para curar estas doenças genéticas. São poucas, mas são mortais, para as quais não existem cura. Foi uma forma diferente de olhar para a questão que permitiu que isto fosse desenvolvido. Eu espero que na educação de adultos nós vamos todos encontrar formas diferentes, fazer perguntas diferentes, imaginar respostas diferentes, porque somos todos, felizmente, muito ricos na nossa curiosidade e na nossa imaginação. Muito obrigado.